Amém. Amém. Vamos ler o texto? Efésios 3, verso 8, do verso 8 ao 13, é o que a gente vai ler aí. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém? Esse é o texto para a gente essa noite aqui. A gente começou falando aqui, na primeira palavra dessa série, na introdução, que a igreja lá em Éfeso passou por um mover extraordinário. O Espírito Santo se derramou sobre a vida daqueles discípulos, sobre a vida daqueles irmãos, e ali foi iniciada uma igreja viva de fato. O Espírito foi derramado sobre a vida daqueles irmãos, muitos se converteram e deixaram seus pecados para trás, jogaram mesmo coisas que atrapalhavam a sua própria vida com Deus para trás. Vocês vão se lembrar do texto que aquelas pessoas se converteram olhando aquela cena impressionante em que demônios espancaram os 7 filhos de um chefe da sinagoga ali. Muitos se encheram de temor, se converteram a Cristo. O texto vai dizer que o nome de Jesus era engrandecido e aquelas pessoas se converteram de uma forma tão profunda e tão forte que elas jogaram os livros delas de ocultismo fora, lembram disso? E o valor daquilo era aproximadamente 50 mil dracmas, que é muita grana. Aí, aproximadamente 10 anos depois, Paulo vai escrever uma carta para esses irmãos, lá em Éfeso. Ele agora, quando escreve essa carta aos Efésios, ele está preso em Roma. Aí, nessa carta, Paulo vai começar bendizendo a Deus pelas bênçãos que nós recebemos em Cristo. A principal delas, quando você lê a carta dos Efésios, você vai ver que é o fato de nós sermos adotados como filhos. Nós somos adotados como filhos de Deus pelo que Cristo realizou por cada um de nós, quando Ele deu a sua vida para nos salvar. Aí Paulo vai falar da redenção que a gente tem nesse Salvador, ele vai falar da nossa eleição, e ele vai relembrar aos Efésios que quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo em Cristo. Por isso, agora, quando Paulo sabe que os seus irmãos lá em Éfeso estão firmes nesse Cristo que proporciona todas essas bênçãos espirituais, ele vai agradecer a Deus de uma forma exultante. E ele diz que ele tem agradecido constantemente por esses irmãos nas suas orações. E essa foi a segunda pregação da série que a gente está fazendo aqui no Gol. Aí a gente viu que Paulo agradece a Deus e pede então a Deus que esses irmãos lá em Éfeso entendam essa profundidade, a profundidade dessas bênçãos que nós recebemos em Cristo. Aí é que ele vai pedir aquilo que a gente leu, que os olhos do coração deles sejam iluminados, a fim de que eles conheçam a esperança para a qual Jesus os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Diante dessas bênçãos maravilhosas, diante agora dessa coisa maravilhosa mesmo que a gente tem em Deus, indizível, a gente aprende que a gente deve ser grato a Deus. Pô, a gente precisa ser grato, a gente precisa agradecer ao Senhor por essas coisas. Ele nos adotou como filhos, Ele nos redimiu, tirando a gente de uma vida de escravidão no pecado. Ele nos escolheu, Ele escolheu cada um de nós. Quando nós ouvimos e cremos nesse Evangelho, nós fomos imediatamente selados com o Espírito Santo em Cristo. Não existe motivo maior para gratidão do coração humano do que essas coisas maravilhosas que a gente recebe de Deus. Então, se a gente é trazido à vida, e toda a série se baseia nisso, se nós somos trazidos à vida, se nós agora somos uma igreja viva, nós precisamos começar sendo gratos, agradecendo ao Senhor. Aí Paulo vai continuar escrevendo a esses irmãos, na continuação.
Paulo vai aprofundando a ideia da nossa inimizade com Deus. Por isso ele vai continuar a argumentação relembrando esses irmãos no inicinho do capítulo 2, e foi o que a gente viu semana passada aqui, quando ele vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões, em pecados, nos quais costumavam viver. É como se ele quisesse chamar a atenção desses irmãos que estavam lá em Éfeso, para que eles entendessem a realidade do que Paulo estava escrevendo para eles. É como se ele quisesse chamar a atenção daquelas pessoas, é como se ele estivesse falando: olha, eu não sei se vocês estão entendendo a profundidade do que eu estou escrevendo para vocês agora, mas deixa eu dar uma perspectiva para vocês. Deixa eu falar uma coisa que talvez vocês não estejam atentos. Vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Não é que tinha algo ruim só um pouquinho, atrapalhando a vida de vocês, não. Vocês viviam como mortos. Ainda que vocês respirassem, ainda que vocês enxergassem, ainda que vocês tocassem nas coisas, vocês ainda assim viviam como mortos. Então, se aquela igreja se tornou viva, especialmente depois daquele avivamento vivido no início, é porque Deus os trouxe à vida, e foi o que a gente ouviu aqui semana passada. E isso vai acontecer de uma forma mais impressionante ainda, por amor, de graça. O mérito é dele, sempre vai ser dele. Efésios 2, versos 3 ao 6, Paulo vai escrever: como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E ele vai falar o que é a base de todo o evangelho: pela graça vocês são salvos. Pela graça, cada um de nós é salvo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Essa carta aqui é maravilhosa demais. Eu não sei se você tem lido semana após semana, toda semana eu estou lendo ela de novo. Cara, ela é riquíssima em doutrina. Riquíssima em coisas que são preciosas demais para cada um de nós, que são caras demais para a vida da igreja, para a vida daqueles que amam a Jesus. E hoje a gente vai continuar daqui. Na segunda metade do capítulo 2, a gente não conseguiu abordar isso aqui na semana passada, mas Paulo vai falar então do estado de perdição e condenação que todos nós nos encontrávamos. Aí ele vai falar de algo que até então ele ainda não tinha tocado. Ele vai dizer que judeus e gentios são, por natureza, escravos do pecado igualmente. São escravos da carne, do mundo, do diabo. Não só os gentios, como os judeus poderiam pressupor. Judeus e gentios, todos se encontram na mesma condição. Mas lembra aqui que ele está escrevendo aos Efésios, ou seja, ele está escrevendo essencialmente aos gentios, a gregos, beleza? Então, ele vai dizer que todos nós somos trazidos à vida pela graça de Cristo, sem mérito humano nenhum. E ele vai, então, enfatizar agora a situação dos gentios, que era um pouco pior do que a dos judeus, porque os gentios, eles estavam separados de Deus, mas eles também estavam separados de Israel, que tinha sido até então um povo especial, que tinha recebido a revelação dada por Deus. Mas agora, ele quer deixar claro, estampado para todo mundo, que judeus e gentios são reconciliados para formarem um só povo diante do Senhor. Só que isso, nesse tempo aqui, foi um escândalo. Foi um escândalo. Você falar que judeus e gentios são iguais, eles agora são chamados por Deus para formarem um só povo, isso é algo que os judeus não estavam querendo aceitar. Eles não queriam viver essa realidade. E esse é o tema central de tudo que a gente vai falar aqui essa noite. Parece algo hoje pequeno, judeu e gentio. Gentio era quem não era judeu, tá? Então é judeu e quem não é judeu. E Paulo agora está falando para essas pessoas. A gente acha assim, isso é meio óbvio hoje, no nosso tempo. Mas eu vou falar para vocês que não é óbvio assim, de forma alguma. Vocês lembram, a gente já falou algumas vezes aqui, Paulo, ele está preso quando ele escreve essa carta, certo? Vocês lembram dessa informação? Eu pergunto para vocês, por que Paulo foi preso? Responde aí. Najib, por que Paulo está preso? Fala. Eu sabia que você ia responder. Está escrito aqui, por causa do evangelho, era o que alguém me diria. Qualquer um que eu perguntasse assim, por que Paulo foi preso? Por causa do evangelho. Não, tudo bem, mas qual foi o motivo de fato que levou Paulo para a prisão? Paulo, lembra que a igreja em Éfeso, quando ela foi
plantada foi já na terceira viagem de Paulo, certo? Depois Paulo, na terceira viagem, volta para lá e acontece aquilo que a gente falou na primeira pregação aqui dessa série. Só que aí Paulo fica com esses irmãos lá em Éfeso 3 anos, ensinando o Evangelho, explicando aquelas coisas para aqueles irmãos, para que essa igreja seja plantada de uma forma sólida, realmente baseada no verdadeiro Evangelho. Só que Paulo sai dali do meio daqueles irmãos e segue viagem, passa por alguns lugares e ele então vai até Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele leva um cara aqui de Éfeso, que era chamado Trófimo. Trófimo, para quem lê o Novo Testamento, vai ver que ele é citado em algumas cartas. Quando Paulo leva esse Efésio lá para Jerusalém, ele leva esse cara para dentro do templo. E quando ele leva esse cara para dentro do templo, os judeus ficam revoltados com Paulo. Abra sua Bíblia aí, comigo, em Atos capítulo 21, a partir do verso 27. Atos 21, a partir do 27. Olha o que vai acontecer. Paulo seguiu viagem depois de passar 3 anos com esses caras lá em Éfeso, e ele levou um desses caras com ele até Jerusalém. Aí, lá em Atos 21, a partir do verso 27, diz que, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram gritando: israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Aí olha o que o texto vai dizer para a gente. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Para os judeus desse tempo aqui, esse ensinamento de que o evangelho era também para os gentios era uma blasfêmia, era algo afrontoso, era algo odioso para esses caras. Eles viam como se Paulo estivesse contra o próprio povo judeu. Então, eles vão pegar Paulo aqui, vão levar Paulo para ser preso pelos romanos, e aí quando eles fazem isso, nessa agitação que a gente está lendo aqui do texto, Paulo vai pregar para essas pessoas, se defendendo da acusação dos judeus. Aí vai para Atos 22, a partir do verso 21 agora comigo. Finalzinho da defesa de Paulo. Paulo começa então a pregar, a falar da experiência que ele teve com Jesus. Aí ele vai dizer, Atos 22, verso 21. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Olha o que o texto vai relatar agora. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Bizarro isso, bizarro. Nesse momento aqui, então, Paulo vai ser preso em Jerusalém e depois ele vai ser levado a Roma. E é de lá, dessa prisão agora em Roma, que ele vai escrever aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. São as famosas cartas da prisão, que você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida. Lloyd Jones vai dizer exatamente isso. O que realmente pôs Paulo na prisão, Najib, se liga nessa, foi ele pregar por toda parte que o evangelho de Jesus Cristo era tanto para judeus como para gentios. Não foi só porque ele pregou o evangelho, não, é porque ele agora estava falando que o evangelho é para todo mundo. O evangelho não é só para judeu, é para gentio também. É para gente de toda língua, tribo e nação. Por isso que ele foi preso. Você agora está entendendo por que Paulo dizer que o evangelho é para judeus e gentios não é algo sem relevância? Não é algo que não faz sentido para a gente? Ele foi preso por isso. Não foi apenas por causa do evangelho, as pessoas não gostaram de ouvir o evangelho, não. É porque ele estava falando que o evangelho era para gentio também. E ele manteve a sua postura, ele manteve a sua convicção. Paulo foi preso por defender que judeus e gentios foram reconciliados por Jesus, por meio dessa mensagem do evangelho, para formarem um só povo. E esse era o mistério guardado por Deus nos séculos passados, mas revelado agora, depois de Jesus. Quando a gente lê e estuda a carta aos Efésios, a gente percebe que é uma carta que vai defender, vai exaltar, vai mostrar a necessidade da igreja. Igreja aqui com I maiúsculo, a igreja de Cristo triunfante. A igreja não é uma invenção humana, não é uma invenção da sociedade. A igreja é o corpo de Cristo. Logo,
Se a igreja é o corpo de Cristo, Deus age no meio dela. Deus age no meio da sua igreja. Deus não fica agindo em indivíduos de forma isolada, como se as pessoas não dependessem umas das outras, como se cada um de nós fôssemos independentes. E também, agora é a novidade, Deus não age em apenas um povo, como era até então no Antigo Testamento. O Evangelho trouxe aqui um desdobramento que os judeus não queriam aceitar. Ele vai apresentar a igreja como o povo eleito de Deus em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo. Não é mais o povo de Israel unicamente. Deus tem apenas um só povo. Esse povo é a igreja, composta de homens e mulheres, de todas as gerações passadas, as gerações presentes, as gerações futuras, tanto os eleitos da antiga aliança, quanto os da nova aliança, tanto judeus quanto gentios. Nesse ponto aqui, a gente já vai se deparar com algo que é um pouquinho diferente até agora, na série que a gente está estudando já há 3 sábados e hoje é o 4º. Na introdução da série, a gente falou que a igreja em Éfeso passou por um avivamento incrível. Havia ali marcas indiscutíveis de um mover extraordinário, sobrenatural, do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. Aí depois a gente falou que Paulo ora para que esses irmãos agora consigam enxergar a beleza, a bênção, o privilégio que Jesus conquistou para eles desfrutarem. E se isso é verdade, eles deveriam então ser muito gratos. Aí depois a gente falou que todos nós vivíamos mortos, mas Jesus, pela sua graça inexplicável, nos chamou para a vida por amor a Ele. Ele é quem dá a vida para a igreja. Aí agora a gente vai ver o seguinte, a igreja, o ambiente essencial e totalmente necessário para que todas essas coisas possam acontecer. Cara, começou com um avivamento incrível, com um derramar sobrenatural do Espírito. Aí a gente geralmente fala dos sinais, fala das bênçãos, fala das conversões, a gente fala daquelas coisas maravilhosas que aconteceram na vida daqueles irmãos há muito tempo atrás. Aí depois a gente fala, poxa, a gente precisa ser grato por todas essas bênçãos recebidas. Aí a gente continua falando, poxa, a gente estava morto e agora esse Espírito Santo trouxe vida para cada um de nós. O que eu estou querendo dizer hoje aqui, é o que a gente vai aprender com o texto, a igreja é essencial para que essas coisas aconteçam. A igreja é totalmente essencial, fundamental, necessária para que essas coisas aconteçam. Só que agora com um detalhe, especialmente para aqueles irmãos lá do tempo de Paulo. A igreja não é mais um projeto reservado para um grupo étnico. A igreja é para todos. Em outras palavras, sem igreja não existe mover sobrenatural, sem igreja não existe avivamento, sem igreja não existe bênçãos para a gente enxergar, sem igreja a gente não vai conhecer graça, misericórdia, perdão, vida em Jesus. Mas essa igreja, ela é composta por gente de todos os lugares. É composta por judeus e por gentios. O apóstolo aqui, ele está querendo mostrar aos seus irmãos que o evangelho é totalmente central. O evangelho é fundamental. O evangelho tem poder para transformar vidas, mas Jesus escolheu a igreja para que esse evangelho fosse apresentado ao mundo. Vocês estão conseguindo pegar o que eu estou falando? Isso é maravilhoso demais. Só que essa igreja é diferente daquilo que os judeus imaginavam no seu coração. Essa igreja é para todos. O mistério que antes estava apenas no coração de Deus, agora em Jesus foi revelado. Deus queria chamar a gente de toda tribo, língua e nação. O Evangelho apresenta para a gente a necessidade que é inerente da igreja, para receber a sua mensagem e viver por essa mensagem. Mas também a igreja precisa da centralidade do Evangelho para permanecer com vida. É na igreja que vidas são regeneradas e aprendem sobre a vida. É na igreja que o Espírito atua. É na igreja que a gente vai aprender a colocar em prática a vida cristã e a gente vai ser capacitado a viver, sim, agora, essa vida cristã no mundo lá fora. Por isso o apóstolo vai escrever o que a gente acabou de ler no verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida.
O ponto aqui é óbvio, é deixar claro que não há mais diferença entre judeu e gentio. O texto está falando que Deus quis mostrar a sua multiforme sabedoria mediante a igreja, sem mais distinção étnica, sem diferença entre as pessoas. Gentios agora são chamados e eleitos assim como judeus. Por isso, hoje é o que a gente está falando aqui, a igreja que se torna viva é chamada agora a transmitir vida. Porque é mediante a igreja que Deus quis tornar conhecida todas essas coisas. Para todos, a igreja que se torna viva é chamada a transmitir vida para todos. Alguns vão querer, outros não vão querer. Não cabe a nós essa escolha. Cabe ao Senhor. O que Ele quer é que a igreja que se torna viva continue agora transmitindo vida. E uma igreja continua viva enquanto ela transmite vida. O Evangelho é central e precisa da igreja para ser transmitido ao mundo. E a igreja precisa do Evangelho para ter vida e permanecer com essa vida. O que eu estou querendo dizer é que a igreja depende do Evangelho e o Evangelho depende da igreja. As duas coisas são totalmente imprescindíveis umas às outras, uma à outra. Diante disso, eu queria fazer então duas considerações aqui, sobre o Evangelho e sobre a igreja. E é o que a gente aprende nesse trecho que a gente acabou de ler. A primeira delas, o Evangelho que traz vida é para todos, sem distinção. O Evangelho que traz vida é para todos, para todos. Quando nós recebemos vida e nos tornamos uma igreja viva, nós somos chamados agora a transmitir essa vida a todos, sem distinção. A todos. Versos 8 e 9. O apóstolo escrevendo diz: embora eu seja o menor dos menores, de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus. A igreja recebe esse chamado de Deus e ela cumpre esse chamado. Paulo recebeu um chamado específico de anunciar a riqueza do Evangelho aos gentios. E isso, como eu já falei para vocês até agora, foi uma quebra de paradigma escandalosa. Foi uma ruptura imensa na tradição religiosa judaica. Paulo foi preso por causa disso, como a gente acabou de falar aqui, ele foi preso por defender essa ideia, ele tinha convicção de que Jesus o chamou para isso, para falar para gentio, ele foi preso e ele não se importava com isso, mas o Evangelho verdadeiro é assim mesmo. Frequentemente ele vai tirar a gente da nossa zona de conforto, frequentemente ele vai tirar a gente de uma posição muito tranquila. O Evangelho trazido por Jesus foi dado a pessoas de todas as nações. A igreja lá em Éfeso recebeu a vida do Espírito pela pregação do Evangelho verdadeiro. A pessoa usada por Deus para levar o Evangelho a esses irmãos se entregou a Jesus de tal forma que ele foi preso por isso. Mas olha que coisa maravilhosa. Quando você lê o inicinho do capítulo 3... verso 1, não sei se você está com sua Bíblia aberta ainda, Efésios 3, no primeiro verso, olha o que Paulo escreve. E eu quero chamar a atenção para duas coisas nesse pequeno verso aí. Efésios 3, no primeiro verso. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vocês gentios. Em primeiro lugar aqui, Paulo, ele se considera um prisioneiro de quem? De Cristo. Ele não se considera um prisioneiro de Nero, ele não se considera um prisioneiro do Império Romano, ele não se considera um prisioneiro dos judeus, não, ele se considera um prisioneiro de Cristo. Ele não olhava para a vida a partir de uma perspectiva puramente humana, ele via a vida sempre pela ótica da soberania de Deus. E olha a segunda coisa, ele é um prisioneiro por amor aos gentios. Isso é lindo demais. Os crentes de Éfeso podiam se perguntar: por que Paulo está preso em Roma? Por que Deus permite essas coisas? E Paulo vai dizer para esses irmãos que ele está preso por causa deles de fato, e ele faz isso por amor. Ele está preso por pregar que os gentios foram reconciliados com Deus, e reconciliados também com os judeus, para formarem um só corpo em Cristo. E por ser agora o apóstolo dos gentios,
ele foi acusado, ele foi perseguido e foi preso pelos judeus. Mas isso é o que me espanta e é o que me impressiona. Isso não diminuiu o fervor do seu coração. O Evangelho era precioso demais e precisava ser levado a todos. Deus quis assim, ainda que me prendam, Ele não para. E a gente vê essa postura na vida de todos aqueles discípulos no início da igreja. Se você está entendendo o que eu estou falando até agora, isso precisa ensinar para a gente sobre o valor do Evangelho e sobre a urgência de todos conhecerem. O Evangelho não é mais para uma elite espiritual, ele agora é aberto a todos. Todos precisam ser alcançados por ele, então nós precisamos falar. Então nós precisamos apresentar para as pessoas. Eu não estou querendo dizer aqui que todos vão crer. Nem todo mundo vai crer, mas nós, como a igreja agora de Cristo, precisamos transmitir isso para as pessoas. O nosso irmão Paulo foi preso há 2000 anos atrás por entender essa verdade. Cara, ainda que a gente seja maltratado, ainda que a gente seja envergonhado, ainda que a gente seja ridicularizado, nós somos chamados a transmitir a vida que está no verdadeiro Evangelho para todas as pessoas. Se hoje nós estamos aqui em Niterói, no Brasil, falando de Jesus e vivendo como uma igreja, é porque o que a gente acabou de falar é uma verdade, é uma realidade. Se a gente está aqui hoje é porque irmãos viveram isso na própria vida, na própria pele. Então hoje nós também somos chamados a transmitir essa vida a todos os que estiverem perto de nós, a todos à nossa volta. O Evangelho é para todos, e se ele é para todos, cabe a nós levarmos a todos. A segunda consideração sobre a igreja é que a igreja é essencial para todos que são alcançados por esse Evangelho. A igreja é essencial. Nos versos 10, 11 e 12, ele diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, não é mediante algumas pessoas, não é mediante os apóstolos, não é mediante qualquer coisa que você possa imaginar, é mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O chamado a transmitir vida para todos é feito para a igreja. Para a igreja, é feito para nós como igreja, não é feito para nós como indivíduos solitários, independentes. Ninguém vive de forma independente. Se você acha que vive, você não vive. Eu te garanto isso. À medida que eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja, a partir do momento que nós nos unimos a Ele, nós nos tornamos irmãos em Cristo. E esse relacionamento que a gente começa a viver como irmãos, que permite que a gente coloque em prática várias atitudes cristãs, que permite nós sermos aceitos e amados, apesar de quem nós somos, que permite recebermos dons espirituais para que a gente seja edificado, para que a gente se abençoe, para que a igreja seja abençoada. Esses relacionamentos entre irmãos é que vão mostrar com eficácia que o Evangelho é poderoso e é suficiente. É assim que funciona no mundo espiritual. A igreja unida, vivendo da forma como ela foi chamada para viver, que aceita judeus e gentios, que era o mistério guardado por Deus até a vinda de Jesus, essa igreja é chamada a anunciar vida. Essa igreja é chamada a transmitir vida para outros também. Quando a igreja vive como Jesus deseja, ela vai ter êxito nessa missão. Por isso, ouça com muita atenção e carinho o que eu vou falar agora, nesse momento. Por isso, é impossível você se dizer cristão, mas não ser parte de uma igreja local. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até agora? Estou falando que a igreja é essencial. A igreja é essencial. Deus escolheu a igreja para transmitir a sua multiforme sabedoria.
Se isso é realidade, é impossível você se dizer cristão e não fazer parte de uma igreja local. Todo cristão precisa ser membro de uma igreja. Todo cristão precisa servir a sua igreja. Todo cristão precisa ser assíduo e frequente na sua igreja. Todo cristão precisa contribuir financeiramente para manter a sua igreja. A multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida do mundo espiritual mediante a igreja. Mediante a igreja. Você percebe a profundidade disso aqui? Isso é tão intenso, é tão profundo que o apóstolo Paulo vai escrever uma oração na sequência desses versos que a gente leu aqui, fechando o capítulo 3 de Efésios. E o conteúdo dessa oração é justamente a exultação dele pela obra de Deus na igreja. Apesar dele estar preso pela causa dos gentios, a sua oração vai ser cheia de entusiasmo e alegria, pedindo a Deus por esses irmãos. Ele exulta pela obra de Deus na igreja. Ele vai dizer em Efésios 3, 14 e 15, por essa razão, eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Toda a família agora, todas as pessoas que creem em Jesus, que aceitam e recebem esse evangelho. Paulo agora está orando por esses irmãos, sendo judeus ou sendo gentios. Queridos, não existe verdadeiro evangelho sem igreja. Não existe evangelho sem igreja. A igreja é essencial. A igreja é uma obra de Deus para o seu povo. Jesus morreu pela igreja. Por mais que a gente fale que Jesus morreu por você, por amor a você, na verdade o que a gente está querendo dizer é que Ele morreu pela igreja. Enquanto você faz parte da igreja, Jesus morreu pela sua vida sim. É pela igreja antes de tudo. John MacArthur, citando e falando sobre esse texto, ele vai dizer que a verdade enfatizada na carta aos Efésios é a igreja como o atual corpo espiritual e terreno de Cristo. A igreja é tanto o corpo espiritual quanto o corpo terreno de Jesus Cristo nesse mundo. Essa metáfora do corpo vai retratar uma igreja não como uma organização, não como uma entidade, não como um CNPJ, mas como um organismo vivo. Uma igreja viva, lembra da série toda que a gente está falando? A igreja, na verdade, é um organismo vivo, composto de partes mutuamente relacionadas e interdependentes. Querido irmão, querida irmã, se você se diz um crente em Jesus, se a sua vida foi entregue a esse Jesus, você faz parte dessa igreja, quem está aí do seu lado depende de você. E você depende de quem está aí do seu lado. É isso que a gente está falando aqui. Todos nós precisamos uns dos outros. É assim que a igreja funciona. Esse é o projeto de Jesus desde sempre. Ele sempre quis dessa forma. Ele é a cabeça desse corpo. O Espírito Santo produz vida e traz força vital para esse corpo. E o corpo vai funcionando à medida que seus membros usam seus diversos dons, e dons que foram dados de uma maneira soberana e única pelo Espírito a cada um de nós. Não existe vida fora do corpo. Não dá para viver sem a igreja. A vida está no corpo. Arranca o dedinho na sua mão, vê se seu dedinho vai viver. Tranquilo, sozinho, não vive. A vida está no corpo. Nós precisamos estar conectados uns aos outros. E ao mesmo tempo em Jesus. Senão a gente vai morrer. Se você se afastar da igreja, você morre. Eu te garanto isso. Quanta gente a gente já viu que veio para o nosso meio, de repente se afastou, achou que dava para viver com Jesus sem ter uma igreja. Não vive, ninguém vive, porque isso é obra de Deus para o seu povo. Se você foi alcançado pelo evangelho verdadeiro, o evangelho ensinado pelas Escrituras, você precisa viver na comunhão da igreja. É isso que esse texto está ensinando para a gente essa noite. Eu espero que você diga amém com isso. Eu espero que você traga alegria para o seu coração, porque isso é maravilhoso demais. É lógico que é difícil, porque lidar com gente é difícil pra caramba. Vai ter gente que você não vai gostar muito, mas Jesus chamou você para lidar com essas pessoas também. Você também é chato, cara.
Todo mundo tem suas manias, todo mundo tem suas chatices, todo mundo. E ainda assim, nós precisamos uns dos outros. É isso que a palavra ensina para a gente. Como que a gente vai aplicar, então, tudo isso que a gente ouviu até agora? Queria trazer duas aplicações óbvias. Uma para o Evangelho e uma para a igreja. Primeiro, nunca duvide do poder do Evangelho. Nunca duvide do poder do Evangelho. Talvez a maioria aqui, se fosse escrever esse sermão, falando da primeira aplicação, pensaria de uma forma mais óbvia. Pensaria assim, se o Evangelho foi dado a todos agora, a judeus e gentios, então a primeira aplicação, pregue o Evangelho a todos, né? Vamos sair por aí pregando a todo mundo. É isso que Deus quer. E eu sei, eu concordo com isso também. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, antes disso, a gente precisa crer que o Evangelho tem poder de verdade. O Evangelho tem poder de verdade. Se isso estiver no nosso sangue, se a gente crer com convicção que o Evangelho tem poder mesmo, a gente não vai ter problema em pregar para todo mundo. Esse é o ponto. Se você não duvidar de verdade do poder do Evangelho, do poder da mensagem de Jesus Cristo, da salvação que existe só em Cristo, você vai pregar para todo mundo. Eu te garanto isso. Nunca duvide do poder do Evangelho. Nunca pense que aquele seu amigo, que aquela sua amiga, ele é difícil demais, ela é difícil demais, Felipe, você não conhece, é impossível, ele nunca vai aceitar Jesus, ela nunca vai querer ouvir falar de Jesus, nunca vai querer aceitar o convite para ir na igreja, nunca vai querer ouvir do Evangelho. Nunca duvide do poder do Evangelho, não cabe a você decidir quem vai querer ou não. Nunca duvide do poder do Evangelho. Nunca pense que a sua família nunca vai aceitar isso aqui. Mas a minha família é muito de Filipe, você não conhece a minha casa. Meu pai é um grosseiro, ele não consegue ouvir nada, não consegue conversar. Minha mãe é impossível. Poxa, minha família tem uma outra religião. Eles nunca vão acreditar no Evangelho. Nunca duvide do poder do Evangelho. Todos podem ser alcançados pelo Evangelho. O poder não está em você, o poder não está na sua eloquência, o poder não está na sua inteligência, não está na sua sabedoria, o poder está no Evangelho, está em Jesus Cristo, está na mensagem. Se o Senhor quiser, Ele vai salvar quem Ele quiser, da forma como Ele quiser, mas Ele chamou a gente para fazer isso. Então nunca duvide do poder do Evangelho. Homens e mulheres foram presos, açoitados, humilhados, torturados, martirizados por conta desse Evangelho. E o Evangelho permaneceu até hoje. Eu estou falando de mais de 2000 anos. Você tem noção de quantas religiões existiram nesse tempo e morreram? Quantas filosofias existiram nesse tempo e não existem mais? Quantas pessoas pregaram coisas diferentes desse Evangelho? Hoje você nem sabe quem são. E o Evangelho está aqui, ele permanece até hoje. Porque o poder está no Evangelho. Todas as outras ideias, todas as outras religiões, todas as outras coisas são mentiras, são enganos. O Evangelho é a única coisa verdadeira. Vidas foram completamente mudadas, transformadas, refeitas por causa desse Evangelho. Deus revelou esse mistério, que no Antigo Testamento era oculto daquelas pessoas, era oculto ao povo de Israel. Mas depois de Cristo, ele foi revelado para judeus, para gentios, é para todos, é para todos. Se é assim, judeus e gentios vão se converter se eles forem alcançados por esse Evangelho. Deus quis assim. Todos, em todas as partes do mundo, podem ser alcançados, transformados e salvos pela graça do Evangelho. O Evangelho tem esse poder. Só o Evangelho pode regenerar um coração. Então, querido, creia nisso, nunca duvide do poder do Evangelho. Segundo lugar, eu quero muito que você preste atenção nessa, porque eu quero que você fique mesmo assim, incomodado. Essa é para incomodar. Honre e ame sua igreja, entendendo que ela é um projeto de Cristo para o seu povo. Honre e ame sua igreja local, a igreja de Cristo. Mas você fazendo parte de uma igreja local, você está fazendo parte da igreja de Cristo. Honre e ame a sua igreja, entendendo que ela é um projeto de Jesus. Aí fica a pergunta para a gente aqui, para a gente falar de uma forma bem prática mesmo. Como, Felipe, eu posso honrar e posso demonstrar amor pela igreja? Eu vou dar aqui algumas sugestões. Primeira delas, fale bem da igreja. Fale bem da igreja. Primeira dica, para você honrar e amar a sua igreja, fale bem da igreja.
Você já viu aquelas pessoas que falam por aí ou escrevem nas suas mídias sociais algo do tipo: a igreja se perdeu, a igreja está corrompida, não tem mais jeito, a igreja é isso ou aquilo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você e guarda no seu coração para sempre. A igreja de Cristo sempre existiu e sempre vai existir. Jesus morreu pela sua igreja e Jesus estabeleceu a igreja sobre a afirmação imutável de que Ele é o Cristo. E por causa disso Ele falou que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Isso significa que a igreja não tem falhas? Claro que não. Olha a igreja de Corinto, cheia de falhas. Olha as igrejas lá nas cartas do Apocalipse, aquelas igrejas da Ásia Menor. Elas receberam várias exortações do próprio Jesus. Mas foi por essa igreja que Jesus se entregou. Foi por essa igreja cheia de falhas que Jesus deu a sua própria vida. Foi essa igreja que Jesus amou e se entregou. Foi por essa igreja que Ele morreu, para que ela fosse a sua noiva amada para sempre. Para sempre. Então, defenda a igreja, defenda a sua igreja. Nunca poste nada que fira a igreja, que manche a igreja, que desonre a igreja. E isso entristece profundamente a Cristo. Você já viu aquelas crianças bem pirracentas, bem... Você já viu? Minha filha não é assim não, minha filha é um amor, ela não é pirracenta, ela obedece a gente, o tempo todo, eu amo ela com todo o meu coração. Mas sabe aquela criança pirracenta mesmo, que você vê o pai ali, a mãe tentando, falando com ela e parece que ela não obedece nunca? Eu garanto para vocês que os pais dessa criança se entristecem com essa atitude dessa criança. Mas eles não ficam falando para todo mundo mal dos seus próprios filhos. Não são essas falhas que fazem com que o pai ou a mãe detonem o seu próprio filho. Querido, não fique falando mal da igreja, porque você viu uma falha, ou você viu algum defeito. Ame a igreja, porque Jesus ama a igreja. Segunda sugestão, além de falar bem da igreja, ore por ela, ore pela igreja. Como filhos adotados por Deus, nós temos obrigação de orar pela igreja de Cristo. Nós somos obrigados a orar pela igreja. Em casa, sozinhos, nas nossas devocionais. E também em público, nas reuniões públicas de oração. Você tem orado pela sua igreja? Cara, essa é uma pergunta que tem que mexer com você, sério. Você tem que ir hoje para casa pensando assim: cara, eu não oro pela igreja, eu estou dando muito mole com isso. Se você não tem orado pela sua igreja, você tem falhado em honrar e amar a sua igreja. De verdade. De verdade. Você precisa mudar essa postura. A gente precisa orar pela nossa igreja. Terceira dica, para você demonstrar honra e amor pela sua igreja: dê a ela seu tempo e sua dedicação. Por exemplo, sirva aqui nesse lugar. Se você é membro da Oceânica, sirva aqui, encontre algo para fazer e se coloque à disposição pelo reino. Quando você fizer isso, você vai demonstrar que ama e que honra o povo de Deus. Todos os ministérios que existem aqui nesse lugar, por exemplo, participe de uma célula. Você já faz parte de uma. Cara, leva a sério o seu discipulado. Para de faltar por qualquer motivo. Seja assíduo lá. Participe de todas as reuniões, todos os eventos, todas as programações desse lugar. Você mostra o quanto você honra e ama, dependendo de quanto tempo e dedicação você emprega. Quanto mais tempo, mais dedicação você der pela sua igreja, mais você vai demonstrar o quanto você ama, o quanto você honra esse lugar. Para finalizar essa aplicação, cara, seja bênção aqui, respeite seus pastores, seus líderes, faça tudo ao seu alcance para não ficar murmurando, para não ficar reclamando, para não ficar fofocando. Lembra do texto que a gente leu essa noite aqui? Deus quis revelar esse mistério que era oculto até então, mediante a igreja, usando a igreja. Que mistério é esse? Esse mistério da graça, do evangelho que é para todos. Deus quis revelar esse mistério de que o evangelho é para todo mundo, de que o evangelho é para todas as pessoas, mediante a igreja, mediante cada um de nós, sendo igreja. Jesus morreu por ela. Isso já é o suficiente para a gente fazer de tudo
de tudo para que a gente demonstre honra e amor pela igreja. Eu quero encerrar dizendo que Jesus fez da igreja um organismo vivo para que a vida continuasse a ser transmitida por meio dela. E eu vou falar uma coisa para vocês, o Evangelho vai prosseguir, o Evangelho nunca vai morrer, a igreja vai continuar, a igreja nunca vai morrer, porque existe algo que foi falado pelo próprio Cristo, que a igreja vai permanecer sobre o firme fundamento de que Ele é o Cristo, e Ele vai continuar sendo Cristo para sempre. O ponto é, você quer fazer parte dessa igreja? Você quer ser um membro dessa igreja, você quer ter o privilégio de ser usado por Deus por isso, porque Ele vai levantar pessoas, Ele vai levantar gente, se você não quiser, Ele vai colocar alguém no seu lugar. A igreja vai permanecer, a igreja sempre vai existir. Que isso mexa com o seu coração, que isso faça você ser mais fervoroso mesmo, na forma como você louva, como você adora, como você se entrega para Jesus e pelo Evangelho. A igreja lá em Éfeso recebeu vida, porque homens foram usados por Deus para levarem a mensagem aos gentios. Homens foram presos, foram torturados, foram martirizados por causa disso. Agora, essa tocha foi passada para nós, para a nossa geração. Essa incumbência está sendo passada para todos nós aqui. Nós agora estamos sendo chamados para transmitir essa vida também a outros que ainda não têm, mas pela graça de Deus vão receber, pela graça de Deus vão ouvir essa voz e esse chamado e vão aceitar para que o nosso Salvador seja cada vez mais glorificado. Irmãos, que a gente seja uma igreja viva, que transmite vida, que isso seja uma realidade aqui no nosso meio, aqui nesse ministério, nesse grupo de jovens. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que a gente ouça cada coisa que foi falada, Senhor, e que isso fique marcado aqui dentro, para que a gente seja como filhos teus, adotados que fomos, Senhor, como a sua palavra ensina, aqui nessa carta tão maravilhosa, e que a gente agrade o seu coração em todo o tempo, Senhor. Não deixe a gente ser como crentes medíocres, como crentes que não servem para nada, Senhor. Faz da gente pessoas que amam o Senhor, que querem ser levantados por você, para que a sua igreja permaneça, para que o seu Evangelho alcance cada vez mais pessoas e tire muitos da escravidão do pecado, do inferno, das garras de Satanás, Senhor. Usa cada um de nós, faz com que a gente tenha cada vez mais vida e que a gente te louve e te adore com todo o nosso ser, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso empenho. Você merece muito mais do que isso, Senhor. Ajuda a gente a te entregar, Senhor, tudo aquilo que você de fato merece e que você seja adorado aqui, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria pedir para